Boa noite, irmãos. Graça e paz para todos vocês, amém? Vocês estavam contando testemunho aí, eu vou contar uma coisa, que aconteceu comigo quarta-feira, né? Não foi livramento, mas foi uma coisa muito boa. Quarta-feira, quando estava no meu trabalho, né? E eu vendo, uma coisa no Instagram me chamou muita atenção, né? Foi até a irmã Sandra postou no Instagram. É um versículo da Bíblia. E aquilo me chamou assim muita atenção. De repente, eu tenho certeza, foi o Espírito Santo falando comigo. E eu fui, pesquisar na Bíblia nesse versículo, sabe? Inclusive que eu vou trazer aqui hoje, para os irmãos, Aí eu li ele, e depois acrescentei outras coisas. E quando fui lendo, gente, aconteceu uma coisa tão boa que, assim, meu coração, sabe, palpitou, minha mente ficou, e eu conversando com o Espírito Santo, assim, me tocou muito para trazer essa palavra. Eu falei assim, é isso mesmo, porém, se for da tua vontade, eu vou trazer, Depois eu conversei com a Robertinha, falando se eu podia trazer a palavra, a palavra final, sabe? E foi o que eu poderia, Ele até perguntou se eu precisava de alguma ajuda. Eu falei, não, Robertinho, eu e o Espírito Santo, se Deus quiser, vai dar tudo certo, Sabe? Vou trazer hoje aqui para vocês, Mas assim, o que aconteceu quarta-feira comigo foi incrível, sinceramente, Não estava imaginando nada trazer, sabe, pregar nada e não é a primeira vez que acontece comigo, não. De vez em quando acontece comigo, sem sacanagem, de repente vem na minha cabeça, quando eu bato um versículo assim na Bíblia, algo assim, chama, sabe, toca muito em mim, Então, irmãos, isso que eu tenho para contar, E vamos lá, Lucas capítulo 1, a minha versão é NTLH, começa no versículo 26, vai até o 38. Amém? Todo mundo achou? Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar e admirada, pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem. Será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Deus Senhor vai fazê-lo como rei, como foi antepassado do rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse ao anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Deus Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, menino será chamado Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta, Isabel, está grávida. Mesmo sendo tão idosa, diziam que ela não poderia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Amém, irmãos? Foi essa, que eu falei, história que quarta-feira me tocou muito, que o Espírito Santo me incomodou muito para trazer ela, sabe? A história, gente, conta, que a Isabel, que estava grávida, no 6º mês de gravidez, todo mundo sabe que ela teve o João Batista, que foi um grande profeta também, E o anjo foi até Maria, sabe?
né, falar que a Maria foi contemplada, né, foi graciada, né, que ela, né, estaria, né, como fala, né, grávida, né, de Jesus, né, como fala o próprio anjo diz aqui, né, que ele seria, né, como fala, né, está dizendo aqui no versículo, né, 32, ele será um grande homem, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei como foi antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. É verdade. Mas a Maria, ela, como fala, ficou na dúvida, né? Ela até, como fala, questionou, isso não é possível. Como é que eu posso ter um filho? Como fala, se ela era ainda virgem, quer dizer, ela não era ainda casada, né? Então, né, isso para ela não era possível, né? E o próprio anjo respondeu, o Espírito Santo virá, né, sobre você com o poder do Deus Altíssimo e a envolverá, né, com a sua sombra, né? Por isso que o menino será chamado Santo Filho de Deus. Quer dizer, foi o Espírito Santo, né, que fala, né, que engravidou a Maria, né? E o próprio anjo diz aqui, ó, né, que, né, Isabel, como fala, que era já idosa, que também, né, diziam que ela não poderia ter filhos, né? E ela acabou ficando grávida, né, sabe? E o anjo fala que para Deus nada é impossível, né, gente? Então, o meu tema hoje é para Deus nada é impossível. Por quê? A gente, né, já leu aqui, né? Quem já leu a Bíblia aqui, a gente vê cada coisa que Deus já fez, né? Desde Gênesis até o Apocalipse, né? Coisas, né, que falam que só Deus pode fazer, gente, sabe? Que nenhum ser humano, sabe, que, né, nenhum anjo, nenhum outro ser vivo pode fazer, né? Deus já fez, e essa aqui é uma das maravilhas, né? Sabe? Né? Tem outras também, né, que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Outras coisas impossíveis, né, como fala, né, que chama muita atenção da gente. Vou botar aqui. Daniel, capítulo 5, versículo do 10 vai até o 23. Aqui. Aqui, capítulo 5, Daniel, deixa eu ver. Acho que começa no 10. Deixa eu ver. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre, não se assuste nem fique não, peraí, tá errado, esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Daniel, capítulo 3, versículo 20 até o 28. Acho 20. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Misaque e Abednego e jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas e chapéus, todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labadeiras mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro, e amarrados Sadraque, Misaque e Abednego, caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, espantado, aos seus conselheiros:
Não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, respondeu a eles. Como então eu estou vendo 4 andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Ao rei chegou perto da fornalha e gritou: Sadraque, Misaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades estavam ali, chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado, nem cabelo, nem sua cabeça, suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Uma história também, né, gente, muito impactante, né, quem não conhece, né? O rei Nabucodonosor tinha criado uma lei, né, que era para adorar, né, o Deus dele, né? Sabe quando, né, tocava lá, né, os instrumentos, né? Mas os 3 aqui, Sadraque, Misaque e Abednego, se recusaram, né? E o Nabucodonosor questionou eles, por que eles fizeram isso? E eles falaram que não ia fazer isso, porque, como eu falo, né, o Deus que era do Nabucodonosor e né, como eu falo, né, do rei e do povo lá, não era o mesmo deles, né? E eles se recusaram, né? E tem até uma passagem que o rei pergunta a ele, qual é o Deus que livrar vocês de minhas mãos? E eles falam, né, que não tinha necessidade de responder, que se Deus quisesse livrar eles, livraria. Se não quisesse, também não livraria, né? E o rei ficou furioso, né? Como fala, jogou eles na fornalha, né? Pediu para a fornalha esquentasse 7 vezes mais o normal para testar, né? O rei deve estar bom, já que vocês confiam em Deus, então eu vou esquentar isso aqui 7 vezes mais, vamos ver se realmente Deus vai salvar vocês ou não, né? Fez isso, né? E quem morreu na verdade foram os 3 homens que jogou, porque a fornalha estava tão quente que quando jogou os 3 que estavam se queimaram e acabaram morrendo. E os 3 aqui não sofreram nada, né? Eu fico imaginando a cena, os 3 lá dentro, né, naquele fogo, andando para lá e para cá, como está dizendo, e o rei vendo aquela cena. Estou vendo, era 4, né? Perguntou, não era 3 que a gente tinha jogado, mas estou vendo 4. E um 4 é um anjo, está todo mundo lá, como falando, andando para lá e para cá, como se estivesse acontecendo nada. Imagina essa cena, pessoal. Imagina, eu fico imaginando a cara que o Nabucodonosor fez quando viu essa cena, né? Depois pediu para que eles saíssem, né? E viu que não tinha acontecido nada com eles, sabe? Como está dizendo aqui, ó, não tinha chamuscado, nem cabelo, né? Nem as roupas estavam queimadas, nem com o cheiro de fumaça. Isso impressionou muito o rei, tanto que o Nabucodonosor depois fala, né? A gente fala, né? E Deus, que seus Deus seja louvado. Ele falou, um anjo salvou seus servos e confiaram nele, né? Quer dizer, isso também, como fala, né? Foi uma coisa que Deus, né, fez, que imagina você dentro da fornalha, né, sabe, e você não se queimar nada, e ainda você andando no fogo. Já imaginou essa cena, né? É uma coisa incrível, pessoal, é incrível, mas uma coisa que só Deus mesmo pode fazer, né? São tantas maravilhas na Bíblia que, né, que Deus ele já fez, né? Fez, continua fazendo e ainda fará, né? Outro também que eu quero também, que chamou muita atenção, é João capítulo 11, deixa eu ver aqui direito aqui, capítulo 11, versículo 40 até o 45.
Nem todo mundo achou? Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação e o poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente. Está aqui para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E morto saiu os seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas, deixem que ele vá. Mais uma prova aqui, né? Que para Deus nada é impossível, né? Como fala, outra coisa também, como fala que é uma coisa assim que, cara, que para Deus nada é impossível, mas uma coisa assim, né, que acho que, para mim, lógico, né? Uma pessoa morta, né? O Lázaro já estava morto, já tinha 4 dias, né? Como tem um versículo aqui, né? A mulher questiona ele: Jesus, já tem 4 dias que ele já faleceu e já está cheirando mal, né? Quer dizer, já estava fedendo. E mesmo assim Jesus, né, fala, né, com ela, né: eu não disse que se você crer, você verá a revelação e o poder glorioso de Deus, né? E Lázaro morto 4 dias, né, já em estado, né, quando fala de decomposição, Jesus fala para ele: Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai do túmulo. Outra cena, já imaginou uma pessoa morta? Pode ser que uma pessoa, um amigo, um parente seu, né, morto há 4 dias no cemitério, e de repente Jesus vai com ele: sai para fora. Imagina o susto. Imagina o susto que acho que todo mundo quer levar aqui. Mas uma coisa que para Deus nada é impossível. Porque é o seguinte, pessoal, a gente todo dia sabe que um dia nós vamos, né, morrer, isso é inevitável, né, sabe, né? A morte, como eu falo, ela é desafiadora para o ser humano, porque se você for perguntar para todo mundo, vamos ser bem sinceros, ninguém queria morrer, né? Ninguém queria morrer. Quer dizer, no começo, né, da história, quando Deus criou o homem, né, a intenção de Deus era essa. Quando ele criou, né, Adão e Eva, né, era para a gente, como fala, viver eternamente. Mas, por causa que a Eva fez, né, infelizmente, como fala, a gente, né, como fala, tem que morrer, né, como fala assim, fisicamente, né, sabe? É por causa do pecado quando, né, a Eva cometeu, né? E é uma outra coisa que eu falo que para Deus não é impossível, né? É porque, como eu falo, Jesus, ele venceu a morte também, né? E ele fez uma coisa que fico imaginando na época, os pessoal que viu naquela época, o susto quando vendo o Lázaro saindo do túmulo, tá vendo? Né, que assim, a gente já viu em filmes, né, também novela, né, mas assim, já pensou se fosse assim, real mesmo? Imagina, gente, né? Mais uma coisa, gente, que para Deus, né, como fala, né, Deus, como fala, a sabedoria dele, o poder dele, né, o conhecimento dele são ilimitados, né? Deus não tem, como fala, limites, né, sabe? Eu também pesquisei, né, o tema que eu falei, né, o que significa para Deus nada é impossível, né? Pesquisei isso, sabe, né, porque eu fui estudando, né, e foi me batendo a curiosidade, né, assim, boa, né, sabe, né, e a resposta foi essa que eu achei. Deixa eu ver aqui. Tá assim, ó. A expressão para Deus nada é impossível significa que Deus tem um poder limitado e que nada pode impedir Ele, né, que cumpra suas promessas ou realize seus desígnios, né? Essa frase reforça a ideia que para Deus não há barreiras ou limitações que possam impedir que algo aconteça, mesmo que pareça impossível aos olhos humanos. Ou seja, né, mesmo que pareça impossível nos nossos olhos, né,
como eu falei que a Maria, ela questionou, né? Quando o anjo falou que ela ficaria grávida, né? Ela falou, isso não é possível. Ela falou, isso não é possível, porque eu sou virgem, como é que eu vou ficar grávida? Né? E o anjo explicou para ela, né, irmãos, sabe? Né? Outra coisa que também me chamou a atenção foi em Jó. O Jó, quando o Jó ele passou por aquela grande tribulação que ele passou, né? E ele questionou a Deus, né? E tem uma coisa que chama muito quando Deus, né? Deus vai fazendo pergunta e ele vai respondendo, né? Essa daqui, ó. Jó 42, versículo 1 e 2. Então a resposta ao Senhor já disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, né? Que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Jó reconhecendo para Deus, né? Ele reconhecendo, né, que Deus é soberano, como falei que tem sabedoria, poderes e conhecimentos limitados, e como fala que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, pode ser impedido, porque isso é impossível. Tem gente que acha, né, que pode impedir os planos de Deus. Tem gente que acha, por exemplo, que, né, pode atrapalhar Deus. Tem gente que fala que pode até destruir Deus, como Kessler fala do professor dele, né? Entende? Né? E ele não é o único, não. Tem muita gente que acha que, né, pode impedir, que Deus não é isso tudo, sabe? Que Deus tem suas limitações. A pessoa que pensar isso, ela não sabe o que diz. Ela não sabe, entende? Porque ninguém pode parar Deus. O único que tentou parar Deus, acho que todo mundo sabe, conhece na Bíblia, né? Que tentou parar, por exemplo, que queria até, querer o trono dele, era o Lúcifer. É o único que assim, teve a audácia de tentar fazer alguma coisa, e a gente sabe o que aconteceu com ele, não sabe? Né? A gente sabe a história, né? Acabou se ferrando. Mas também Deus nem precisou intervir. Foi o arcanjo Miguel, entendendo que, como fala, derrotou ele. Você vê, quer dizer, Deus nem precisava cara a cara com ele, mandou o arcanjo. Então, só aí, esse exemplo já devia servir para todo mundo. Porque o Lúcifer, por exemplo, era um anjo, né? Também poderoso, né? Que Deus, como fala, deu tudo assim que ele podia imaginar, né? Como diz, né? Por exemplo, em Ezequiel fala, Isaías fala. Mesmo assim ele não ficou contente e ainda queria mais. Não, eu quero ser igual ao Senhor, vou ser igual ao Senhor, vou tomar seu lugar. O único que desafiou, assim como fala, e se ferrou. Então, ou seja, já é um exemplo. Se é ele que ele não conseguiu, quem somos a gente? Quem somos nós? Assim, o planeta Terra tem mais de 8 bilhões de habitantes. Pode juntar todos os 8 bilhões que não seria palho. Vou mais além, podia juntar todo o universo. Na minha oração, quando eu lá em casa, eu falo assim sempre na minha oração: Deus, eu sei que para o Senhor ninguém pode pedir o Senhor. Eu falo assim, mesmo que se o universo se juntasse todo contra o Senhor, e olha que o universo é o quê? Muitos falam que é infinito, gigantesco. Eu sempre falei isso, mesmo que se o universo juntasse todo contra o Senhor, ainda não seria palho para o Senhor. E não é. Então, a gente, irmãos, tem que reconhecer muito isso. Né? Porque nas nossas vidas a gente sempre vai ter dificuldades, problemas, tribulações, tentações, por exemplo, seja na saúde, seja, por exemplo, na área financeira, seja, por exemplo, no relacionamento, seja principalmente na área espiritual, porque, assim, muitas das pessoas só pensam no mundo físico, né? E não pensam no mundo espiritual. E é como, assim, o pastor sempre prega aqui, os outros irmãos também pregam, gente. A gente deixa muita área espiritual de lado. E isso, como fala, é um perigo tremendo. Tremendo. Fica do jeito que Satanás gosta. E eu tenho pessoas que não acreditam na área espiritual, não, só acreditam assim no mundo que a gente vive, assim no mundo físico, sabe? Entende? Mas é um erro. É um erro porque eu já passei isso também na pele. Já passei. Eu contei uma vez aqui, foi em fevereiro, né? Que eu tive um relacionamento que infelizmente não deu certo. Foi muito terrível para mim. Né? Eu
né, como fala, eu já estava aqui, né, na CB Paz, e daí, irmãos, imagina, eu fiquei tão triste que eu quase entrei em depressão. E eu vou te contar uma coisa, eu achava que depressão era palhaçada. Eu assim, não cheguei a ter, mas eu quase tive. A pessoa que entrava em depressão achava que era palhaçada, achava que era frescura. Eu quase, mas só faltou isso aqui. Aí eu não queria comer, por exemplo, não queria trabalhar, né? Não queria vir aqui mais à igreja. Eu fui com minha mãe, falei com essa mãe, quero morrer. Quero morrer. Não foi brincadeira. Não estava orando mais. Me entreguei, como eu falo, quase me entreguei praticamente espiritualmente. Entende? Quase. Entende? Como eu falo, se não fosse Deus em primeiro lugar, e também se fossem os irmãos aqui na minha igreja que me ajudou muito, graças a Deus eu superei. Não foi fácil. Não foi fácil, entendendo? Sabe? Foi complicado, foi um momento da minha vida muito complicado. Sabe? E assim, na minha cabeça eu falo assim, eu quero morrer porque não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não. Eu mesmo questionei, Deus, não tem mais jeito não. Se tu quiser me levar, me leva. Sem sacanagem. Mas graças a Deus eu estou aqui, né, com vocês, irmãos, né? Pregando. E é mais uma prova, gente, que Deus, ele age na vida de todo mundo, basta você querer, né? São coisas, né, que a gente acha impossível, que para nós é impossível mesmo, porque nós seres humanos somos limitados, né? Nossa sabedoria, o nosso conhecimento é limitado, né? Agora para Deus não. Então, ou seja, quando eu falo que qualquer problema, irmãos, que vocês tiverem, eu volto a repetir aqui, seja qualquer um, principalmente na área espiritual, porque, como eu falo, a gente não leva muito a sério isso na área espiritual, não, mas tem que levar, né? Porque aí é onde que o Satanás ele ataca, é onde você está mais fraco, né? E é onde, se você não ficar esperto, né, você cai mesmo, sabe? Você cai, entende, irmãos, né? Isso, né, como eu falo aqui, que eu tenho para falar para vocês, né, hoje, né, sabe? Né, seja qualquer, né, coisa, né, sabe? Né? E outra coisa também, por exemplo, eu tenho um irmão assim, irmão em Cristo, né, que ele está passando, né, por uma grande tribulação, né? Ele está com trombose, é um tratamento longo de 9 meses, né? Ele de vez em quando fica pedindo oração, dou conselhos também, sabe? Mas eu sinto que ele parece que ele está querendo se entregar. Ele não está acreditando que vai ficar curado. Ele fica falando comigo assim, Marquinhos, eu vou ser sincero com você, meu irmão, eu estou querendo entregar os pontos. Mas por quê? Eu fico olhando, eu sei que não é fácil, o tratamento é longo, é 9 meses, né? Mas quando ele fala comigo, eu sinto que ele está pegando esperança. Ele acha que não tem mais jeito. Eu falei com ele, o nome dele é Gilberto. Eu falei, Gilberto, cá, você acredita em Deus? Acredito, então é o seguinte, né, eu vou orar por você, né? Segue o que você está fazendo, né? Que eu falo, sempre Deus em primeiro lugar, mas também, né? O tratamento que ele está fazendo, né? E eu falei para ele, que ele começou em janeiro, o tratamento são 9 meses, vai até setembro. Eu falei para ele, Gilberto, se Deus quiser no Jesus, você vai ficar curado, e você vai contar para mim. Deus vai te curar, eu vou estar orando por você sim, mas Deus vai curar para você. Mas você acha que é impossível, né? Mas fala para Deus, eu falo para Deus, nada é impossível, né? Eu tento ajudar ele como pode, sabe? Converso com ele, né, quase todo dia. Perguntei aí, como é que está o tratamento? Está seguindo direitinho? Falei, estou, Marquinhos, estou seguindo. Você está orando? Falei, estou orando por você sim. Pode ter certeza que eu estou orando por você sim, meu amigo. Sabe? Eu falo para Deus, a gente sempre tem que querer um bem do outro, nunca um mal, né? Sabe? Né? E por que eu estou falando isso? Porque o que ele está passando agora, no caso, é doença. Eu fui relacionamento. Ele queria se entregar, ele até chorou. Ele chorou quando estava falando comigo. Ele estava querendo se entregar, assim, praticamente. E ali eu me vi nele assim, não que eu falo, na doença que eu falei, o meu negócio foi sobre relacionamento, né? E eu converso com ele quase todo dia, sabe? E não é fácil não, irmãos, né? É lógico que a gente nunca queria passar por nenhuma dor e sofrimento. Mas como a gente viu o pastor falar aqui, a gente às vezes passa, como eu falo, para a gente sair dessa também mais fortalecido, com fé em Deus, né? E
reconhecer, irmãos, que sem Deus na nossa vida a gente não é nada. Tem gente que acha que é, mas não é, sabe? Né? Eu, quarta-feira, lá na casa da irmã Cida, o Henrique estava falando lá, né? A gente comentando, né, depois que ele prega, né, sabe? Né? E a gente que fala aqui, né, que estamos aqui agora louvando, glorificando, exaltando a Deus, né? E muitas vezes a gente, ao longo da nossa vida, a gente passa por certas dificuldades, as pessoas estão lá fora, né, que falam, né, do mundo, que adora Satanás, que acha que do jeito que está, né, tá bom, né? E também tive uma outra pessoa que ela me questionou assim, pô, Marco, eu sou serva do Senhor, né, sabe, vou na igreja, louvo, glorifico. Ela também passou por um momento muito difícil, né? Ela, no caso, foi financeiro, lá ouvindo, financeiro, doença, sabe? E, eu falo, um problema já é ruim, né, gente? Vamos falar a verdade. Quando aí vem, né, um atrás do outro, aí que eu falo aí que é para realmente testar a nossa fé, né? Sabe? E ela questionou, pô, esse pessoal que faz tudo aí fora do jeito que o diabo gosta, não acontece nada com ele, e por que com a gente que é servo de Deus acontece? Entende? Né? Eu falei, você já leu a história de Jó? Já? Você viu o que aconteceu com Jó? Entende? Você viu o que o Jó passou? A gente às vezes fica questionando, que a gente passa um problema, o que o Jó passou? Né? Perdeu riqueza, perdeu os filhos e ainda ficou doente, né? Eu já li a história de Jó e assim, eu não canso de ler, porque eu fico imaginando, assim, meu Deus do céu, como é que o Jó pôde suportar o que suportou? Mas por quê, né? Ele não desistiu, acho que teve uma hora que ele questionou, mas apesar disso, ele falou assim, Deus não me ama, vou deixar de lado, sabe, entende? Né? Então, quer dizer, é uma coisa que chama também muita atenção, irmãos, né? Sabe, porque, né, lá em casa também, né, eu tenho, se minha mãe agora está começando aqui, né, frequentar aqui, congregar a igreja, mas minha mãe, ela espiritualmente, ela é muito assim, fraca, sabe? Minha mãe, quando ela passa por uma tribulação, ela questiona, fica falando comigo, Marquinhos, por que isso está acontecendo comigo? Que não sei o que, eu tenho que explicar para ela, mãe, não questiona, sabe? Ora, sabe? Entende? Olha, isso vai passar. Eu sempre falo, problema, a gente não gostaria de ter, lógico que não gostaria, né? Mas quando vem, né? Primeiro, como o Henrique sempre fala, né? Para melhorar a gente. Às vezes tem uma coisa que não está se agradando em Deus, e Deus ele faz isso para a gente melhorar. Ele sabe, né? E é isso, irmãos, né? Então a gente sempre tem que acreditar, né? Como eu falei aqui, o tema é para Deus nada é impossível. Então seja, irmão, né? Seja qualquer coisa na tua vida, qualquer coisa, né? Kesley, Alex, Robertinho, Júlia, né? Rosinélia, né? Regiane, Kerlon, para mim também, né? Qualquer situação que a gente tiver, né? Orar, como fala, dobrar o joelho no chão e deixar na mão de Deus, como fala, para Ele nada é impossível. Amém, irmãos? Então vamos orar? Pai Celeste, Senhor dos Exércitos, Deus amado, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, meu Pai. Pai, estou mais vezes aqui, meu Pai, nesse ponte aqui maravilhoso, abençoado pelo Senhor, meu Pai. Nós aqui que viemos louvar, glorificar, Te exaltar, adorar, meu Pai, Teu santo nome, meu Pai. Porque o Senhor, meu Pai, é digno de tudo isso e muito mais, meu Pai. Agradecer, meu Pai, né, por nós estamos aqui, né, pelos irmãos também que não puderam vir, meu Pai. E como preguei hoje aqui, meu Pai, que seja qualquer área das nossas vidas, meu Pai, seja ela na saúde, né, financeira, relacionamento, e principalmente, meu Pai, na área espiritual, que muitas das vezes a gente, né, não dá importância para a área espiritual, meu Pai. Qualquer dificuldade que a gente tiver, meu Pai, entrega na mão do Senhor, como falei aqui. Para o Senhor, nada é impossível, meu Deus, nada. O Senhor mesmo diz, sua sabedoria, seu conhecimento, seus poderes são ilimitados, meu Pai. Quem é que pode parar o Senhor, como sempre falo,
nada e ninguém. Como falei aqui, mesmo que esse universo se juntasse todo contra o Senhor, meu Pai, não seria palho para o Senhor. Porque, como falo, o Senhor tem um poder, né, que a gente nem imagina. Mas o Senhor, meu Pai, é esse Deus todo-poderoso, o Criador. Eu falo que céus e terra é pouco, o Senhor que é pouco mesmo. Porque o Senhor criou tudo que tem no universo foi o Senhor que criou, meu Pai. Desde já, meu Pai, te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém, meu Pai.